Silencie o mundo lá fora. Ajuste o volume da sua mente e permita que apenas uma coisa importe agora: a sua disciplina. Se você busca evoluir como trader, não apenas nos gráficos, mas principalmente dentro de si, então permaneça, porque o verdadeiro trade começa na mente. Há um momento na vida de todo trader em que o mercado deixa de ser apenas um conjunto de gráficos, números e padrões técnicos e passa a se tornar algo mais profundo, quase simbólico. Ele deixa de ser apenas um ambiente de oportunidades e riscos financeiros e passa a se comportar como um espelho silencioso, refletindo não apenas decisões operacionais, mas também estados mentais, emoções não resolvidas, expectativas ocultas e, acima de tudo, a maneira como cada indivíduo lida com a própria incerteza. Durante muito tempo, eu acreditei que confiança era sinônimo de acerto, que estar confiante significava operar com firmeza, entrar sem hesitação e colher resultados positivos de forma constante. A confiança, para mim, era medida em pontos, em porcentagens, em dias verdes no histórico. Mas o mercado, com sua natureza imprevisível e indiferente às nossas expectativas, ensina cedo ou tarde que toda confiança baseada apenas em resultados é instável, porque depende de algo que jamais pode ser controlado por completo. Hoje, minha relação com o erro é diferente. Eu continuo errando, como qualquer ser humano que se expõe à incerteza, mas não erro da mesma forma. Não são mais erros impulsivos, nascidos da pressa, da frustração ou da tentativa desesperada de recuperar algo que foi perdido. São erros que surgem dentro de um processo consciente, estruturado e refletido. Eles não vêm do caos emocional, mas de decisões pensadas, ainda que imperfeitas. O erro deixou de ser um inimigo e passou a ser um sinal de que o caminho da consistência não é feito de perfeição, mas de ajustes contínuos. Não se trata de eliminar falhas, mas de compreender sua origem. Porque quando o erro nasce da impulsividade, ele carrega culpa, mas quando nasce da consciência, ele carrega aprendizado. Com o tempo, aprendi que o verdadeiro domínio no trading não está em prever o mercado, mas em compreender a si mesmo. O gráfico pode parecer caótico, mas a mente desorganizada é sempre mais perigosa do que qualquer movimento inesperado de preço. Por isso, hoje eu observo mais do que ajo, analiso mais do que executo, e quando entro em uma operação, não o faço para provar algo, mas para respeitar um processo. Existe uma diferença sutil, porém profunda, entre operar com confiança e operar com arrogância. A arrogância acredita no controle absoluto. A confiança aceita a incerteza. A arrogância exige resultados imediatos. A confiança valoriza o caminho. Eu já estive dos dois lados, e foi apenas quando aceitei meus limites que comecei a encontrar estabilidade. Hoje, eu sei que não controlo o mercado, mas controlo minhas decisões. Sei que não posso prever o futuro, mas posso gerenciar o risco. E sei, sobretudo, que cada operação é apenas um instante dentro de uma jornada muito maior, e não um julgamento definitivo sobre quem eu sou como trader ou como pessoa. O risco, para mim, deixou de ser apenas um número na tela. Ele se tornou um conceito mais profundo, quase filosófico. O risco não é apenas financeiro, ele é emocional, psicológico, existencial. Ele revela nossa relação com a perda, com o medo e com a impermanência. Talvez seja por isso que tantos se perdem no caminho, não por falta de técnica, mas por falta de consciência. Aprendi a não operar quando estou cansado, irritado ou mentalmente instável, não por medo de perder dinheiro, mas por respeito ao meu próprio estado interno. O mercado não exige presença física diante da tela, ele exige presença mental. E estar ausente de si mesmo é o maior risco que um trader pode assumir. Há dias em que a melhor decisão é não decidir. Há momentos em que observar é mais sábio do que agir. E, paradoxalmente, é nesses momentos de silêncio que a verdadeira disciplina se fortalece. Porque disciplina não é sobre estar sempre no mercado, mas sobre saber quando ficar fora dele. A consistência, percebi, não é uma sequência de vitórias, é uma sequência de comportamentos alinhados.
É seguir o plano mesmo quando o resultado não agrada. É manter a clareza mesmo quando a frustração surge. É entender que o mercado não recompensa a emoção, mas recompensa a estrutura. Durante um período da minha trajetória, eu acreditava que operar mais significava evoluir mais, que estar constantemente exposto ao mercado me tornaria mais experiente, mais preparado, mais forte. Entretanto, o que eu não percebia era que essa exposição constante, sem consciência emocional, estava me desgastando mentalmente. O excesso de estímulo, o acúmulo de perdas e a pressão por resultados lentamente corroíam minha clareza. Foi nesse momento que entendi que maturidade no trading não é fazer mais, mas fazer melhor. Não é aumentar a quantidade de operações, mas elevar a qualidade das decisões. Passei a reduzir a frequência, a observar com mais atenção, a respeitar meus próprios limites. E, curiosamente, foi nesse espaço de contenção que a confiança começou a ser reconstruída. A confiança verdadeira não nasce da euforia, mas da estabilidade. Ela não manifesta em gritos, mas em silêncio. Ela não exige validação externa, porque é sustentada por hábitos internos. Quando a mente está organizada, o comportamento se torna previsível, e a previsibilidade é o solo onde a consistência cresce. Antes, eu operava com a necessidade de provar algo, seja para mim mesmo, seja para o mercado. Hoje, eu opero com a intenção de preservar. Preservar capital, preservar energia mental e, principalmente, preservar minha clareza emocional. O mercado deixou de ser um campo de batalha e passou a ser um ambiente de observação. Passei a entender que o mercado não precisa ser vencido, porque ele não é um adversário consciente. Ele não reage às nossas emoções, não se importa com nossas frustrações e não recompensa nossa insistência. Ele apenas se move, e cabe a nós decidir como vamos nos posicionar diante desse movimento. Quando deixei de enxergar o mercado como um inimigo, minha postura mudou, minhas decisões se tornaram mais calmas, minhas análises mais criteriosas e minha relação com o risco mais respeitosa. O medo que antes me paralisava ou me empurrava para decisões precipitadas passou a ser apenas uma informação, um sinal interno de que algo precisava ser avaliado com mais atenção. O cansaço emocional também passou a ser levado a sério. Aprendi que uma mente exausta não toma boas decisões, que operar sem clareza é como navegar sem bússola, e que insistir em estar no mercado quando o corpo e a mente pedem pausa é uma forma silenciosa de autossabotagem. A filosofia ensina que o excesso, em qualquer aspecto da vida, gera desequilíbrio, e no trading, esse princípio se manifesta de forma clara. O excesso de exposição, o excesso de expectativa e o excesso de controle criam um ambiente interno instável. A moderação, por outro lado, traz lucidez. Passei a valorizar mais o processo do que o resultado, não porque os resultados deixaram de importar, mas porque entendi que eles são consequência, não causa. Quando o processo é sólido, o resultado tende a se alinhar. Quando o processo é frágil, o resultado se torna aleatório. Deixei de medir meu valor por uma única operação, passei a medir minha evolução pelo modo como lido com a incerteza, pelo modo como respondo às perdas, pela capacidade de manter a calma em meio à volatilidade. Aos poucos, fui percebendo que o verdadeiro campo de batalha nunca foi o gráfico, mas a mente. O mercado apenas expõe aquilo que já existe dentro de nós: impaciência, medo, ganância, expectativa, frustração. Ele não cria essas emoções, ele as revela. Quando compreendi isso, minha postura se transformou. Passei a observar meus pensamentos com mais atenção, passei a questionar minhas motivações, passei a operar menos por impulso e mais por intenção. A confiança que hoje estou reconstruindo não é baseada em certezas absolutas, mas em consciência. Ela não nasce da ilusão de controle, mas da aceitação da incerteza. Ela não exige resultados perfeitos, apenas coerência. O erro, que antes era motivo de culpa, passou a ser parte do aprendizado. A perda, que antes gerava desespero, passou a ser encarada como um custo natural da participação no mercado. A ansiedade, que antes dominava minhas decisões, passou a ser observada com mais distância. Esse distanciamento emocional não significa frieza, mas maturidade.
Significa entender que sentir faz parte, mas reagir impulsivamente não precisa fazer. Com o tempo, fui compreendendo que o trading não é apenas uma atividade financeira, mas uma prática de autoconhecimento. Ele expõe nossas fraquezas, desafia nossas crenças e testa nossa disciplina. E para quem está disposto a aprender, ele também oferece uma oportunidade rara de crescimento interno. A consistência que busco hoje não é a dos resultados lineares, mas da postura estável. Não é a ausência de perdas, mas a presença de clareza. Não é o controle do mercado, mas o domínio do próprio comportamento. Existe algo de profundamente humano no ato de aceitar a incerteza. Aceitar que não sabemos tudo, que não controlamos tudo, que não vencemos sempre. E talvez seja exatamente essa aceitação que transforma o trading em uma prática